Olá pessoal, aqui é o professor Menotti e nessa aula nós vamos começar a falar dos circuitos sequenciais. Nessa parte inicial nós vamos falar dos latches e flip-flops. Então, esses circuitos sequenciais nós veremos que eles são capazes de armazenar informações, o que não acontecia com os nossos circuitos chamados combinacionais, né, que vimos até agora. E nós vamos ver os tipos básicos aqui, que são esses elementos básicos de memória, que são capazes de armazenar um único bit. E são a base para todos os circuitos sequenciais. Bom, primeiro vamos falar da necessidade desses circuitos. Alguns problemas nós não podemos resolver simplesmente com circuitos combinacionais, que são aqueles que, dado uma entrada, nos fornecem uma saída. Então imagine um circuito de segurança, de alarme, em que ele deve ser disparado com a presença de um sensor, né? Então esse alarme aqui, ele emite um som, né, quando ele recebe esse sinal ON igual a 1. Se for 0, ele não emite o alarme. Então nós precisamos desse elemento de memória para ter o seguinte comportamento. Quando o sensor detecta a presença de um elemento aqui estranho para que o alarme seja disparado, esse elemento de memória, então, é setado e aciona o meu alarme, né? E esse alarme, ele permanece acionado, mesmo que esse elemento aqui não seja mais detectado no meu sensor, percebem? E esse alarme vai ficar, então, acionado, ligado, até que eu faça um reset nesse elemento de memória. Então, esse circuito aqui, ele tem um estado interno, né? Coisa que os nossos elementos usados para fazer os circuitos combinacionais não oferecem. Então, imaginem aqui um elemento de memória simples, que seria o encadeamento de duas portas NOT. Então, esse circuito aqui pode apresentar dois estados possíveis. O A pode valer 0, e, portanto, o B valer 1. Invertido, então, vale 0, que é o valor do A. Ou o contrário, né? O A pode valer 1, que invertido vale 0. Seria o valor B igual a 0, que invertido vale 1, que seria o mesmo valor do A. Então, esse é um circuito que é capaz de armazenar uma informação, porque ele tem dois estados possíveis, né, diferentes. Ele não tem muita utilidade porque nós não temos formas de alterar esse estado, né, de forma prática. Mas só para vocês entenderem a ideia, né, da necessidade de um circuito que seja combinacional e de um circuito sequencial. Bom, o primeiro elemento que a gente vai ver é um chamado latch. Então, esse é um latch básico. Então, esse latch é formado por duas portas NOR, né, uma porta OR com inversor aqui na ponta, e eles são ligados dessa forma aqui, em que a saída de uma porta realimenta a porta oposta, né? Então, são ligados aqui nesse ciclo. E esse ciclo aqui nos dá uma característica interessante de guardar um estado, tá? Essa característica é a seguinte: quando eu tenho as duas portas aqui de entrada, as duas entradas, né, valendo 0, esse circuito não se modifica, ou seja, ele guarda o estado interno dele. Só que o estado interno dele pode ser QA valendo 0 e QB valendo 1, ou QA valendo 1 e QB valendo 0. Vamos ver como é que a gente chega nesses estados aqui. Bom, essa porta aqui, R, é a porta R de reset, tá bem? Então, quando eu coloco 1 nesse reset, o que acontece com uma porta OR quando eu tenho uma entrada 1? Acontece que a saída vai ser 1, independente da outra entrada, não é isso? Então, quando eu coloco 1 aqui, esse OR seria 1. Como é um NOT, a saída aqui da porta OR é negada, então isso aqui vai ser forçado para 0, independente do que eu tiver aqui, tá certo? Então, quando o R é 1, eu forço o QA para 0, ou seja, o meu estado de QA é 0. Então, eu faço um reset no meu QA, tá bem? Então, o meu QA é o meu elemento principal aqui de armazenamento, e o QB é o complemento dele. Então, quando eu faço isso, eu
reseto o meu circuito. O QA passa a valer 0 e o QB passa a valer 1. Tá certo? Então, aqui, valendo 0, vai entrar aqui. Esse 0, combinado com outro 0 aqui do 7, vão dar 0 na porta OR, que invertido vai dar 1. Então, o QB passa a valer 1. E esse 1 aqui, combinado com outro 1 aqui, não vai interferir. Quer dizer, aqui já saía 0, independente de estar 0 ou 1 aqui. Tá certo? Então, esse é o meu estado de reset. Tá? Bom, nesse estado, eu posso pensar que, voltando para o reset para 0, eu vou manter esse 0 no QA e 1 no QB. Né? E, portanto, eu vou ter esse estado aqui em que set e reset são 0, mas o QA é 0 e o QB é 1. Tá legal? Bom, nessa terceira linha aqui da tabela, eu faço o set. Tá? Então, o set vai forçar o QA a ser 1. Né? Então, quando eu coloco 1 aqui, obrigatoriamente eu tenho um 0 aqui, né? E esse 0 aqui me força um 1 nessa porta aqui. Tá legal? Então, da mesma forma, o circuito é simétrico, né? O set e o reset são simétricos aqui. Então, quando eu faço o reset, eu coloco 0 no QA e 1 no QB. Da mesma forma, quando eu faço set, eu coloco 1 no QA e 0 no QB. Tá legal? Bom, e se eu faço isso e volto para aquele estado inicial em que eu tenho set e reset valendo 0, eu fico com o último estado aqui. Eu fico com o QA valendo 1 e o QB valendo 0. Tá ok? Bom, uma quarta possibilidade para esse circuito seria uma possibilidade, vamos dizer assim, um pouco incômoda para ele, seria eu fazer set e reset ao mesmo tempo. Então, quando eu tenho essa situação que eu estou fazendo set e reset ao mesmo tempo, eu tenho tanto QA quanto QB valendo 0, tá certo? E o próximo estado, a partir disso aqui, vai depender de... eu nunca vou passar diretamente disso aqui para isso, né? Acontece uma condição de corrida aqui. Então, quando eu tenho 1 nas duas entradas, eu vou passar para 0 nas duas entradas, eu vou estar provavelmente passando por um desses dois estados primeiro, né? Ou esse 1 é tirado primeiro e eu fico aqui, ou esse 1 é tirado primeiro e eu fico aqui para depois chegar aqui. E é essa condição é que vai determinar o estado final aqui do meu circuito. Tá bem? Então, o meu circuito só vai ter 0 e 0 na saída quando eu estiver fazendo set e reset ao mesmo tempo. Tá? Então, se eu tiro o set e reset ao mesmo tempo, acontece uma situação imprevisível, porque eu não sei se esse 0 e 0 vai virar 1 e 0 ou 0 e 1. Tá? Vai depender dessa condição de corrida aqui do sinal elétrico. Tá bom? Bom, aqui no diagrama a gente tem uma transição que ajuda a gente a entender. Então, eu tenho aqui, ó, reset valendo 1, né? O que, portanto, leva o meu QA para 0, tá ok? O meu QB é 1 e o meu set está em 0. Bom, quando o meu reset passa a ser 0, né, eu vou lá para a primeira linha, ó, tanto set quanto reset em 0, isso não muda a minha saída, né? Ele segura aqui o meu valor, tá certo? Ele memoriza o valor. Bom, quando eu faço um set, então esse set aqui causa uma transição aqui no QB e no QA. Então eu levo o QA para 1. Eu seto o meu latch. Tá legal? E da mesma forma, quando eu volto esse set para 0, essa situação aqui permanece, ela não se muda, ou seja, ela guarda, armazena meu elemento de memória. Então percebam que eu tenho entradas idênticas aqui, ó, 0, 0, 0, 0, mas saídas diferentes. Então essa é a característica que a gente está interessado aqui. É um circuito capaz de guardar, memorizar o estado que ele estava. Tá bem? Bom, depois eu posso fazer aqui um reset. Então esse reset causa o QA vá para 0 e o QB vá para 1. Eu faço novamente um set. Esse set eu estou fazendo simultâneo ao reset, e aí leva para aquele estado que eu comentei já aqui, de 0 e 0, né? Mas aqui eu tenho uma previsibilidade, porque eu faço o set e desfaço o set, mantendo o reset lá em cima. Então, eu sei que esse
esse QB sobe e mantém o QA alto. Então, quando eu tenho 0 e 0 aqui, eu mantenho o valor 0 na saída A. Bom, eu volto a fazer um set aqui, que leva o meu QA para 1 e o meu QB para 0, e aí eu faço novamente o set junto com o reset aqui nesse tempo 9, tá? E aí acontece uma coisa interessante. Se eu faço reset e set descerem simultaneamente, né, o meu diagrama aqui está colocando uma interrogação, tá? Então, uma ferramenta de simulação provavelmente vai dar uma coisa indefinida aqui, ou ela vai escolher uma das duas opções, porque isso, como eu falei, para passar desse estado aqui para o de cima, obrigatoriamente a gente vai passar por um desses dois aqui no meio, e é isso que vai dizer em qual dos dois estados eu vou ficar, tá bem? A gente pode fazer uma analogia disso aqui com uma gangorra, né? Então imagine uma gangorra que nunca para no meio, ela está sempre virada para um lado ou para o outro, né? O QA e o QB, e o set e o reset seriam pesos que eu coloco nas extremidades dessa gangorra. Então imagino que essa gangorra tenha um material assim muito flexível e eu possa pressionar as duas pontas dela até o chão, né, simultaneamente. Então eu estou fazendo set e reset ao mesmo tempo. Quando eu soltar as duas pontas, né, uma delas vai subir e a outra não. Então vai depender do tempo, vai acontecer uma condição de corrida, né, em que isso vai ficar acionado. Tá legal? Bom, esse é o nosso latch básico e ele dá, como a gente vê, uma característica diferente que a gente não tinha até agora. Possibilidade de ter saída diferente com a mesma entrada. Então, quando eu tenho entrada 0 e 0, a minha saída pode ser set ou reset, né? Pode ser 1 ou pode ser 0. Então, aqui a gente consegue uma característica de memória fazendo esse arranjo aí das portas lógicas. Bom, em certas situações, eu gostaria de que isso fosse feito em algum momento específico. Então, eu gostaria de ter uma habilita nesse latch. Quando eu tenho o sinal de habilita ligado, eu posso fazer set e reset livremente. Quando eu tiro esse sinal de habilita, então aí o set e o reset são ignorados e eu seguro aquele valor, né? Eu mantenho ele armazenado. Então aqui a gente coloca o nome desse habilita de clock. Eu não gosto muito de colocar esse nome nesse caso aqui, porque a gente vai ver que um sinal de clock tem uma característica específica de ficar oscilando assim, né? Mas ele tá aqui nesse contexto ele é não mais que um habilita. Então, como ele está ligado nessas portas AND, sempre que ele for 0, ele não propaga o valor nem do R e nem do S aqui, tá bem? Então, esse R' e S' não são S e R negado, logicamente, né? São só uma segunda variável aqui que depende desse habilita, né? Desse clock. Então, o que acontece com esse latch aqui, que é exatamente o latch da figura anterior, com um circuito adicional aqui de habilita, né, chamado de gated latch, é o seguinte: se o clock for 0, não importa o que aconteça com set e reset, porque esse clock valendo 0 faz com que essas portas AND tenham sempre 0 na saída. Ou seja, o meu circuito está sempre guardando o Q de T, né? Então aqui também tem uma mudança na nomenclatura, né? O QA passou a chamar Q, que é a saída principal da memória, e esse é o Q barra, né? O Q negado. Tá legal? Bom, e aí, se eu tenho, então, o clock valendo 1, eu tenho esse latch habilitado agora. E aí, essa parte de baixo aqui é exatamente a parte de baixo, a parte da tabela idêntica à tabela anterior, né? Então, com o habilita ligado aqui, eu tenho o comportamento do latch comum. Se eu não faço nem set nem reset, ele guarda o meu valor. Se eu faço reset, o meu Q vai para 0. Se eu faço set, o meu Q vai para 1. Se eu faço set e reset ao mesmo tempo, eu não sei bem o que vai acontecer aqui no final, né? Inicialmente vai ser 0, junto com o não Q, até uma coisa contraditória, né? Se o Q é 0, o não Q deveria ser 1. Mas se eu estou fazendo set e reset ao mesmo tempo, os dois passam a valer 0. Só que no instante seguinte eu não sei o que acontece, porque quando eu saio desse estado e vou para 0, 0, algum desses dois aqui deveria ser o estado intermediário, e é isso que vai determinar se a minha saída é 1 ou 0. Tá bem? Bom, se a gente olhar aqui para o diagrama de tempo, a gente vai ver o seguinte, que o meu set e reset, eles não interferem enquanto o clock não é 1, né? Enquanto eu não estou habilitado. Então, aqui eu tenho o set valendo 1, né? Mas isso não altera a minha saída aqui. Ela só altera quando
o clock passa a valer 1, e aí sim a minha saída Q passa para 1. A mesma coisa acontece aqui, eu tiro o set, coloco o reset, mas isso não tem efeito enquanto eu não estiver dentro dessa faixa aqui que está habilitada, né? Então, acontece que eu só tenho as transições acontecendo nesse intervalo em que o clock é 1. Tá legal? Isso não impede de que eu faça também uma situação aqui indeterminada, né? Que é justamente quando eu faço set e reset ao mesmo tempo. Não só não impede, como até facilita, porque quando eu tiro o clock aqui, eu estou tirando o set e o reset simultaneamente, e aí a gente não sabe o que vai acontecer aqui. A gente tem duas possibilidades. Legal? Bom, esse let com habilita, ele tem um símbolo gráfico, né? E esse clock aqui é o meu habilita. Então eu tenho o sinal de set, de reset, o que é a minha saída e o que barra seria a minha saída invertida, né? Então, quando eu olho para esse símbolo aqui, eu sei que se o meu habilita estiver valendo 1, quando S é 1, o Q passa a valer 1, né? E se o R que é 1, que é o reset, o Q passa a valer 0. Né? E ele tem a capacidade de armazenar esse estado enquanto eu não fizer um novo set ou reset. Legal? Bom, aqui está uma construção alternativa dele com portas NAND, tá? Essa construção aqui tem o mesmo funcionamento, exceto que o set passa a estar alinhado com o Q e o reset passa a estar alinhado com o não Q aqui. Então o set continua sendo set, mas ele fica cruzado em relação à construção anterior, mas é a mesma coisa. O set serve para levar o Q para 1 e o reset serve para levar o Q para 0. Tá? Isso é uma construção diferente. Bom, um arranjo que eu posso fazer para simplificar esse circuito é juntar as portas set e reset com um inversor. Então eu digo que o D, que é o meu dado que eu quero armazenar, vai sendo ligado direto no set. E o inverso dele vai ser ligado no reset. Então isso simplifica a minha tabela verdade de forma que eu tenho, quando o habilita não está ligado, não importa o que tenho no D, o meu let guarda sempre o estado anterior. Quando o habilita está ligado, eu tenho duas situações. Se o D for 0, o Q passa a valer 0. Se o D for 1, o Q passa a valer 1. Então isso fica um elemento de memória muito simples, né? Tudo que eu coloco aqui no D fica armazenado aqui e consequentemente sai em Q, enquanto o clock estiver habilitando essa transição. Se o clock for 0, não importa o que eu faço aqui no D, isso não interfere aqui no Q. O elemento de memória armazena o estado, né, interno dele. Bom, aqui tem então uma simulação desse let do tipo D, né, com um funcionamento similar, mas eu só tenho uma entrada, né? Então set e reset são ligados inversamente, o que facilita, né, o que simplifica o circuito. Então, simplesmente eu passo o valor de D para Q se o clock estiver no alto. Se o clock estiver embaixo, essa transição não acontece, só acontece quando ele está no alto. Então, essa subida aqui do clock, enquanto tiver o clock em alta, o valor daqui é copiado para cá. Né? Aqui é a mesma coisa, eu tiro D enquanto o clock está em alta. Né? Então, percebam que eu tinha o D valendo 1 aqui, quando o clock subiu, a saída Q passou a ser 1. O valor do D desceu enquanto eu estou com habilita, esse aqui também desceu. Né? E uma transição feita num período de tempo aqui em que o meu habilita não está ligado, não afeta a minha saída. Ok? Bom, esse circuito, o let, ele é muito útil para guardar um bit de memória, né? Mas ele permite, né, transições enquanto o meu habilita está ligado. Uma funcionalidade útil nos circuitos digitais é eu sincronizar certas transições, eu dizer que as transições devem acontecer num exato momento, né? E não simplesmente enquanto o habilita está ligado. Então, para obter esse efeito, né, nós colocamos dois desses LEDs em série, assim,
né? E nós colocamos o habilita dele ligados com uma porta NOT, né? Então, o habilita do primeiro dá inverso do habilita do segundo, ou seja, quando eu habilito o primeiro, eu desabilito o segundo. Quando eu habilito o segundo, colocando 0 aqui, eu desabilito o primeiro, tá bom? Bom, o efeito que a gente consegue nesse circuito, chamado de flip-flop, então esse aqui é um flip-flop D, é o seguinte: a minha saída final aqui, ela é alterada quando o meu clock desce, quando eu tenho uma borda de descida, a gente chama aqui, ou uma borda negativa, percebe? Então, o meu D aqui valendo 0, quando ele passa a valer 1 aqui, eu tenho o meu flip-flop mestre aqui habilitado. Então, esse valor passa para o QM aqui, para o Q intermediário. Mas como o meu let escravo aqui não está habilitado, né, isso não passa para a minha saída Q final. Tá? Então, isso fica latente. E só passa a valer quando eu passo, então, o habilita de 1 para 0, porque aí eu tiro o controle do master e passo para o escravo. Então, nesse exato momento é que acontece a transição. Então, se a gente olha para o diagrama final aqui, sem olhar para a linha do intermediária aqui do QM, a gente vai ver que a minha saída Q, né, ela tem, o meu flip-flop tem o seguinte comportamento. Quando o clock desce, o valor de D é copiado para Q. Né? Então, aqui o valor de D é 1, ele passa a valer 1 aqui. Na borda de subida nada acontece, na saída final acontece intermediário. Na borda de descida, então, o valor de D passa aqui para o Q. Né? Na borda de subida nada acontece aqui, no valor final, só no meio. Na borda de descida, o meu valor de D passa para o Q. Tá? Então, esse é um circuito que ele é sensível à transição. Né? Aquele anterior era sensível ao nível. Né? Então, se o meu habilita estava com nível alto, eu podia mudar livremente o valor do meu let. Esse aqui não, essa construção de 2 lets como mestre escravo me dá um circuito que é sensível à borda. Nesse caso aqui, a borda negativa. Então, a borda de descida do clock é o momento exato em que eu capturo o valor de D e passo para o Q. Borda de descida, eu capturo o valor do D, passo para o Q. Borda de descida, eu capturo o valor que está aqui em D e passo para o Q. Bom, o símbolo gráfico desse elemento, ele tem esse triângulozinho. Isso aqui é que denota, né, a reação dele à borda do sinal e não ao nível do sinal, tá bom? Essa bolinha indica que é a borda de descida, né? Então, quando eu tenho borda de descida, é que eu tenho transição. Então, o triângulo significa sensibilidade à borda e a bolinha, borda de descida ou negativo. Tá ok? Bom, uma forma mais simples de construir um flip-flop do tipo D é essa aqui, né? Nós vamos notar aqui que a gente tem menos portas lógicas do que 2 latches combinados, né? Não importa muito a gente saber em detalhes aqui os valores intermediários disso, né? A gente pode abstrair isso, não precisamos lembrar exatamente como construir o flip-flop D, mas precisamos lembrar exatamente como ele funciona. Então, como eu não tenho a bolinha aqui, ele é sensível à borda de subida, ou borda positiva, né? Então, o funcionamento desse circuito é quando o meu clock passa de 0 para 1, ou seja, quando o meu clock sobe, o valor de D é copiado para o Q. Né? Então, a captura do valor de D ocorre na borda de subida. É isso que está dizendo esse triângulozinho aqui. Né? Uma dia para isso. Bom, aí, então eu tenho agora um circuito que responde à borda, né? Seja de descida ou seja de subida. Mas, em alguns casos, eu tenho necessidade de ignorar essas bordas e fazer um reset ou um clear no momento em que eu desejar. Então, ou seja, uma coisa não sincronizada com o clock, um reset ou um preset, a gente chama, né? Seria um set de uma forma externa, independente do meu clock. Né?
Então, eu posso fazer essa modificação aqui no meu circuito e colocar essas linhas de preset e clear aqui no meu flip-flop. Bom, algumas observações sobre isso. Primeiro, elas têm essa bolinha porque elas são sinais active low, a gente chama. Então, eles são sinais que ativam com 0. Então, se eu quero fazer o preset, ou seja, se eu quero levar o Q para 1, eu coloco 0 aqui, né, denotado por essa bolinha, coloco 0 aqui e isso aqui passa a valer 1 imediatamente, né? Porque eu não tenho mais agora a dependência do clock que está aqui. Esse sinal aqui faz um atalho e ele interfere diretamente no Q aqui, de forma assíncrona, independente da minha borda. Tá legal? Até por isso as entradas não estão aqui na mesma superfície, né, desse lado esquerdo aqui, que está o meu clock. Então, esse símbolo aqui denota o seguinte: o meu D, ele está subordinado a esse clock. Qualquer outro sinal que eu tiver do lado esquerdo aqui, está subordinado a esse clock. Esses sinais, como estão aqui em cima ou então embaixo, eles não estão subordinados a esse clock, eles são externos, tá bom? Da mesma forma, eu tenho um clear N. Da mesma forma, eu tenho um clear N. Eu tenho um clear assíncrono, também active low, ativa-se com 0, tá? Então, para que esse flip-flop aqui funcione normalmente, sem habilitar o preset o clear, eu preciso ter um ligado aqui e um ligado aqui, tá legal? Então, quando eu coloco 0 aqui, eu faço preset. Quando eu coloco 1 aqui, eu faço clear. Bom, aqui está o mesmo circuito, mas agora obedecendo uma borda positiva, né? Então tem uma variação dele, que trabalha com borda positiva, também com preset e clear assíncronos, né? A mesma característica. Bom, e aqui tem uma comparação com o que seria um clear síncrono, né? Então, esse sinal aqui funcionaria como clear também, se eu coloco uma porta end e faço o D ficar submetido, né, subordinado a esse clear N. Então, sempre que eu tenho 0 aqui, né, esse 0 vai propagar para cá. Então, eu vou ignorar esse D aqui. Né? O D nunca pode ser 1 aqui, vai ser sempre 0. Mas isso só vai acontecer na borda de subida, ou seja, esse clear aqui, ele continua sendo active low, mas ele não é assíncrono, né? Então, ele está subordinado a esse clock, tá? Importante entender essa diferença. Bom, uma modificação que eu posso fazer com o flip-flop D de dado é colocar essas portas nessa configuração aqui, nesse arranjo, e formar um flip-flop do tipo T, de tatu. Esse flip-flop, ele vai ficar com a seguinte característica: ele tem esse símbolo aqui de T na entrada ao invés de D, e ele armazena ou guarda, né, o estado dele interno quando T é 0. Ou seja, o Q de T mais 1 é o mesmo Q de T, é o estado anterior dele. E ele troca a saída dele, né, quando T é 1. Então, em vez de ele propagar o valor de entrada para cá, não. Ele mantém o valor interno quando T é 0 e troca o valor interno quando T é 1. Tá bom? Ele inverte. Então, isso a gente pode ver aqui na simulação. Então, esse símbolo me diz que ele é sensível à borda de subida, não é? Então, eu tenho T valendo 1, clock subiu, inverte a saída. Né? Quando T é 0, clock subiu, não acontece nada. T valendo 1, clock subiu, inverte a saída. Né? Novamente uma borda de subida, T valendo 1, inverte a saída. Então esse é um flip-flop do tipo T. E por fim, a gente tem aqui um flip-flop do tipo JK. Então, um flip-flop do tipo JK, ele é um misto, né, do flip-flop T e do flip-flop D. Então ele tanto pode armazenar um valor, a gente consegue setar ele ou fazer reset, quanto também consegue inverter o valor dele. Então como é que é isso? Quando o J e o K são 0, ele armazena o valor. Ele está no estado de, vamos dizer assim, de repouso, de armazenar o valor. Bom, o K serve como reset e leva a saída dele para 0. E o J serve como set e leva ele para 1.
E o J e o K, ao mesmo tempo, fazem com que ele alterne o valor dele. Tá? Então, esse arranjo de portas lógicas aqui na entrada de um flip-flop D torna o flip-flop JK, forma o flip-flop JK, né? Cuja característica é essa aqui. Então, um macete para a gente lembrar aqui de qual que seta e qual que receta é a gente olhar para a forma da letra aqui. Então, o J a gente pode transformar num S facilmente, né? E o K a gente pode transformar num R, assim. Né? Pode fazer uma coisa assim, o K facilmente vira um R, tá bem? Isso é só um macetinho para a gente lembrar qual que seta e qual que receta. Então, o J pode virar um S e o K pode virar um R. E eles conseguem ter o funcionamento do flip-flop T se eu faço set e reset ao mesmo tempo. Ao invés de dar um estado aí inconsistente, não, ele vai alternar, ele vai funcionar como flip-flop do tipo T, bom? Essa é a nossa primeira aula, então, de circuitos sequenciais. Vamos com calma, é importante que vocês entendam muito bem essas partes, né, esses elementos aí que a gente viu. E eu coloquei aqui uma referência, além do nosso livro usual, que é esse site, que tem algumas simulações de circuitos. Ele não é específico para lógica digital, ele é uma simulação de vários circuitos, vocês podem ver aqui nesse índice, que tem uma série de elementos lá para vocês simularem, mas ele tem latches e flip-flops lá. Então esse aqui é um latch SR feito com portas NAND. Esse latch aqui, ele é ligeiramente diferente daquele que está no slide. Essa construção com portas NAND, ao invés de NOR, faz com que o set e o reset sejam invertidos, né? Então, eu tenho 1 e 1 aqui, é o meu estado de repouso, aqui ele está guardando 0, né? Tá? L de low é 0. Então, quando eu faço set, eu levo ele para 1. Quando eu faço reset, eu levo para 0. Como a gente aqui está funcionando como um botão, que eu clico para ativar, eu não consigo clicar nos dois ao mesmo tempo para fazer set e reset, né? Mas a gente sabe que a gente teria 0 nas duas pontas e aí vai depender da ordem que as coisas acontecem. Mas aqui a gente vê claramente que quando as duas entradas são 1, eu posso ter esse estado ou esse estado, né? Um próximo elemento aqui, e aqui até tem uma forma de onda mostrando aqui o sinal, é um flip-flop mestre, perdão, esse aqui é o nome do próximo, né? Aqui é um SR com habilita, né? Com habilita. Então eu posso fazer o set aqui, saída aqui está 0, porque eu fiz o set muito curtinho e ele não capturou. Aqui eu fiz um curtinho que tive a sorte de capturar aqui na saída. Então, se eu faço um reset, eu tenho que fazer enquanto o meu habilita está ligado. Né? Então, eu faço ali um reset e a minha saída está sempre 0. Então, se eu faço set, a minha saída passa para 1. Se eu faço um reset muito rapidinho e isso não é capturado no clock, vocês podem tentar. Olha aqui, ó. Esse reset aqui não levou para 0. Por quê? Porque ele não pegou a parte 1 aqui do clock. Tá bem? Vamos ver aqui um flip-flop mestre-escravo. Então, esse aqui é sensível à borda, né? Sensível à borda. Então, eu faço aqui, ele está em alto, né? O D, eu vou colocar ele para 0. Então, vamos observar que ele foi para 0 somente na borda de descida. Então, vamos fazer algumas mudanças aqui. A gente vai ver que o Q que está lá embaixo, ó, só muda na borda de descida. Se eu faço mudanças muito rápidas aqui na minha entrada, ó, elas só se propagam nas bordas de descida, tá? Então aqui eu tenho um outro flip-flop do tipo D. E vocês podem simular livremente, né? E por fim um flip-flop JK. Então é isso. Eu sugiro que vocês
procure entender bem esses elementos, porque eles são a base de todos os circuitos sequenciais que nós vamos ver daqui para frente. Até a próxima aula aí, pessoal.